O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 65 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte sobre a profissão de fé, situada na segunda seção sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Jesus Cristo. Leremos hoje os números 490 a 498. A Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da Anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isto que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3. Nele, a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de toda santa, Pan-Agia. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo pecado pessoal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículos 37 e 38. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina de salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir, na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo, se fez causa de salvação tanto para si
como para todo o gênero humano. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de Mãe dos Viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. A maternidade divina de Maria. Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito desde antes do nascimento de seu filho como a mãe de meu Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. A Virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim, diz Santo Inácio de Antioquia, no início do século II: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, Filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por todos nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humanas. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 20. A Igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías: eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Isaías capítulo 7, versículo 14. Segundo a tradução grega de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Por vezes, se tem estranho o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não-crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia dá testemunho desse nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Como comentário adicional de hoje, ouviremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral de quarta-feira, 10 de julho de 1996. A Virgindade de Maria, verdade de fé.
A Igreja considerou constantemente a virgindade de Maria uma verdade de fé, acolhendo e aprofundando o testemunho dos evangelhos de São Lucas e de São Marcos, e provavelmente também de São João. No episódio da Anunciação, o evangelista São Lucas chama Maria de Virgem, referindo-se tanto à sua intenção de preservar a virgindade, como ao desígnio divino que concilia esse propósito com a sua prodigiosa maternidade. A afirmação da concepção virginal por ação do Espírito Santo exclui qualquer hipótese ou partogênese natural e rejeita as tentativas de explicar a narração lucana como explicação de um tema judaico ou como derivação de uma lenda mitológica pagã. A estrutura do texto lucano, conforme Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38, e capítulo 2, não admite nenhuma interpretação redutora. A sua coerência não permite sustentar validamente mutilações dos termos ou expressões que afirmam a concepção virginal por obra do Espírito Santo. O evangelista São Mateus, narrando o anúncio do anjo a José, afirma, como São Lucas, a concepção por obra do Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 20, excluindo as relações conjugais. Além disso, a geração virginal de Jesus é comunicada a José num segundo momento. Para ele, não é um convite a dar o seu consentimento prévio à concepção do Filho de Maria, fruto da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e da cooperação exclusiva da mãe. Ele é apenas convidado a aceitar livremente o seu papel de esposo da Virgem e sua missão paterna em relação ao Filho. São Mateus apresenta a origem virginal de Jesus como cumprimento da profecia de Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Ver também Isaías capítulo 7, versículo 14. Desta forma, São Mateus leva-nos à conclusão de que a concepção virginal foi objeto de reflexão na primeira comunidade cristã, que compreendeu a sua conformidade com o desígnio divino da salvação e a sua ligação com a identidade de Jesus, Deus conosco. Ao contrário de São Lucas e São Mateus, o Evangelho de São Marcos não fala da concepção e nascimento de Jesus. No entanto, vale a pena notar que São Marcos nunca menciona José, o marido de Maria. O povo de Nazaré chama Jesus de o Filho de Maria, ou em outros contextos, muitas vezes, de o Filho de Deus. Esses dados estão em harmonia com a fé no mistério de sua geração, explicitamente contida no versículo 13 do prólogo do Evangelho de São João, que algumas vozes antigas autorizadas, por exemplo, Irineu e Tertuliano, não apresentam no plural usual, mas no singular. Aquele que não nasceu do sangue, nem da concupiscência da carne, nem da concupiscência do homem, mas de Deus. Esta singular tradução faria do prólogo do Evangelho de São João um dos maiores testemunhos da geração virginal de Jesus, inserido no contexto do mistério da encarnação. A paradoxal afirmação de Paulo, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, para que recebêssemos a filiação divina, conforme Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5, abre um caminho para o questionamento sobre a personalidade daquele Filho e, portanto, sobre o seu nascimento virginal. Este testemunho uniforme dos evangelhos confirma que a fé na concepção virginal de Jesus estava firmemente enraizada em vários setores da igreja primitiva. É por isso que algumas interpretações recentes carecem de fundamento, que não consideram a concepção virginal em sentido físico ou biológico, mas apenas simbólico ou metafórico. Designaria Jesus como dom de Deus à humanidade. O mesmo se deve dizer da opinião dos outros, segundo os quais a história da concepção virginal seria, ao contrário, um teólogo humenon, isto é,
uma forma de exprimir uma doutrina teológica, neste caso a filiação divina de Jesus, ou seria sua representação mitológica. Como vimos, os evangelhos contêm a afirmação explícita de uma concepção virginal de ordem biológica, por obra do Espírito Santo, e a Igreja fez sua esta verdade desde as primeiras formulações da fé, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no número 496. A fé expressa nos evangelhos é confirmada, sem interrupção, na tradição posterior. As fórmulas de fé dos primeiros autores cristãos postulam a afirmação do nascimento virginal. Aristides, Justino, Irineu e Tertuliano concordam com o Santo Inácio de Antioquia, que proclama Jesus verdadeiramente nascido de uma virgem. Esses autores falam explicitamente de uma geração virgem de Jesus, real e histórica, e de modo algum afirmam uma virgindade puramente moral ou um vago dom da graça, que se manifestou no nascimento da criança. As solenes definições de fé dos concílios ecumênicos e do magistério pontifício, que seguem as primeiras e breves fórmulas de fé, estão em perfeita harmonia com esta verdade. O Concílio de Calcedônia, 451, em sua profissão de fé, cuidadosamente escrita e com conteúdo infalivelmente definido, afirma que Cristo, nos últimos dias, por nós e por nossa salvação, foi gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, no que diz respeito à humanidade. Da mesma forma, o Terceiro Concílio de Constantinopla, em 681, proclamou que Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que é propriamente, e segundo a verdade, a Mãe de Deus, segundo a humanidade. Outros concílios ecumênicos, Constantinopolitano II, Latrão IV, declaram Maria sempre virgem, sublinhando sua virgindade perpétua. O Concílio Vaticano II reconheceu essas afirmações, destacando o fato de que Maria, por sua fé e obediência, gerou na terra o próprio Filho do Pai, certamente sem conhecer homem, coberto pela sombra do Espírito Santo. Lumen Gentium, número 63. As definições conciliares devem ser acrescentadas às do Magistério Pontifício, relativas à Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria e à Assunção da Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. Embora as definições do Magistério, com exceção do Concílio Lateranense do ano 649, convocado pelo Papa Martinho I, não especifiquem o significado da denominação Virgem, vê-se claramente que esse termo é usado em seu sentido usual: abstenção de atos sexuais voluntários e preservação da integridade corporal. Em todo caso, a integridade física é considerada essencial para a verdade da fé na concepção virginal de Jesus, conforme o Catecismo, no número 496. A designação de Maria como Santa Sempre Virgem e Imaculada chama a atenção para o vínculo entre santidade e virgindade. Maria quis uma vida virginal, porque foi animada pelo desejo de entregar todo o seu coração a Deus. A expressão utilizada na definição da Assunção, a Imaculada Mãe de Deus sempre Virgem, sugere também a ligação entre a virgindade e a maternidade de Maria, duas prerrogativas milagrosamente unidas na geração de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim, a virgindade de Maria está intimamente ligada à sua maternidade divina e à sua perfeita santidade. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!